Sejam bem-vindos a mais uma conversa com Luana Ribeiro. E hoje, como estamos entrando no mês de julho, temporada de férias, praia, as pessoas se conectam muito com estética, bem-estar, com aparência, com saúde. E tem um convidado super mega especial. Ele é bem famosinho, viu? Bem famosinho. Maravilhoso. E com vocês, Dr. Jonas Lima, cirurgião plástico, que eu vou passar a palavra para ele, falar um pouco da história dele, do currículo dele, resumido, claro. Mas antes eu vou contar que ele não é apenas o Dr. Jonas que deixa as pessoas bonitas, esteticamente, por beleza, mas ele também deixa por saúde. Ele tem uma especialização que eu acho incrível, surreal. Eu me encantei com o trabalho dele exatamente por isso, porque ele é especialista em lábio leporino. E aí ele vai falar sobre essa especialidade, vai contar para vocês também. O Jonas, que eu tive a oportunidade, o Dr. Jonas, que eu tive a oportunidade de conhecer, ele é muito mais do que um profissional bem-sucedido. Ele é um ser humano incrível, lindo, que sempre faz um trabalho social, que sempre se doa ao próximo. E como ele se dedica muito às redes sociais, que eu até falo, tenho convivido muito com o Dr. Jonas, e falo para a equipe dele, falo como é que ele dá conta de tudo isso. E olha que eu tenho energia, mas igual ele, o superou. Mulher, que Dr. isso? Jonas... Meu Deus, você vai começar falando esse tanto de coisa assim de mim, eu vou começar a chorar já logo no início do podcast. Para! Pois é, mas Coisa é porque bonita. às vezes as pessoas veem a gente nas redes sociais e não conhecem o ser humano que está por trás. Querida, eu que tenho uma E eu admiração tive a enorme. oportunidade de conhecer o ser humano que tem Ai, por trás que de bom. um médico bem-sucedido. Fico feliz. Assim, eu vejo que você tem um bom coração, que você sempre está fazendo um trabalho social, que você está interagindo com a sociedade, se doando. E o seu trabalho, que você nunca fez questão assim, de mostrar nas redes sociais, muito, Sim, ou mostra pelo muito menos que eu pouco. acompanhei, É. muito pouco, que é sobre o lábio leporino, que eu acho fantástico esse trabalho. Agradeço demais pelo convite, estou feliz demais. Você sabe que além de termos uma relação, te considero minha amiga Sim. pessoal, porque a gente se conheceu por inúmeras oportunidades que a vida nos deu. E estou muito feliz de estar aqui. Sou feliz em ser seu médico, né? Sou feliz em ser uma pessoa próxima a você. E, sim, assim, trabalho... A cirurgia plástica, ela tem várias, assim, nuances, né? Então, a gente vai ter a parte da estética, que, como você falou, da aparência, mas tem essa parte da reconstrução, que ela é muito linda. E dentro da parte da reconstrução, também a gente tem muitas facetas. E uma delas é a parte da reconstrução crâniofacial, que é algo que eu me apaixonei durante a minha formação, durante, né, toda a minha especialização na especialidade da plástica. E que eu faço as crianças com, né, o chamado lábio leporino, que é a fissura lábio-palatina. São aquelas crianças que nascem com aquela separação do lábio, com a separação do céu da boca, que é o palato. E a gente vem... Você fez em Bauru? Eu conheço o pessoal em Bauru, mas eu fiz no HC mesmo, no Hospital das Clínicas em São Paulo. Que é maravilhoso também. O pessoal de Bauru, ele tem o centrinho, né, que é famoso, o centrinho de Bauru, que é o Agarran, que a gente, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, que é o Agarrac, que a gente conhece todo o pessoal de lá. Então, na verdade, mas é tudo muito interligado, né, ali. E a gente conseguiu criar aqui, né, em Palmas, que em Palmas a gente não tinha essa referência para o tratamento. Então, junto com a doutora Daniela, que é a cirurgiã bucomaxilofacial, que também lutou muito. Conheço a doutora Daniela, uma hora eu vou trazê-la aqui, fantástica meu também. Deus, ela vai falar de tudo e mais um pouco. Ela lutou muito para trazer esse centro, para a gente criar, né, o nosso ambulatório aqui, o nosso tratamento aqui. Para essas crianças, né, para esses pacientes portadores. Inclusive a doutora Daniela, nós estamos no mês de julho, tem o Julho Verde, Isso. que é dia 27, depois nós vamos falar sobre isso, eu vou trazer o pessoal. E a doutora Daniela também trabalha com o pessoal do Julho Verde, que é a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Isso mesmo. Que tem uma equipe maravilhosa também, é uma equipe multidisciplinar dentro do hospital.
E vamos falar sobre autoestima, estética e beleza? Bora. Que essa é uma parte que o pessoal ama da cirurgia plástica, né? 2019, o Brasil foi o primeiro no mundo em cirurgia plástica. Hoje estamos em segundo. Hoje estamos em segundo. Então, assim, mas as pessoas se importam muito no Brasil com padrões estéticos, outras é questão de saúde mesmo. A gente considera que saúde é bem-estar físico, mental, social, né? A saúde, ela engloba tudo, né? Não é só a questão, né, só física. Então, quando a gente vai para esse aspecto, a gente vai para o aspecto, inclusive, de pensar que a pessoa ela tem que ter uma qualidade de vida e tem que se sentir bem, né? Então, muitas pessoas, quando vai falar que o paciente vai fazer algum procedimento estético, puramente estético, falam, isso é desnecessário, né? Vai se colocar em risco para fazer um procedimento desse, sendo que não precisa. Esse não necessitar e não precisar fazer um procedimento estético é muito relativo, né? A gente não sabe, é muito difícil a gente quantificar a dor da outra pessoa, né? O que ela passa, né? O que aquilo traz para ela. Que foi o meu caso, de né? referências, que eu vou né? até contar a minha história. Eu procurei o Dr. Jonas e ele falou, não precisa. Mas eu tinha passado por uma cirurgia no passado, onde eu tive uma perfuração de um outro médico que não é do estado do Tocantins, quero deixar bem claro, e me incomodava muito. Não só a cicatriz, mas ficou tipo um nó bem grande, parecendo uma hérnia na minha barriga, e me incomodava. Eu falei, doutor Jonas, eu preciso. E também eu posso dizer assim, que estou super, super, super satisfeita, porque quando você passa por um procedimento que teve um trauma, que foi meu caso, você falou, não posso te garantir 100% o resultado, mas eu tô satisfeitíssima. Estamos em processo de pós-operatório ainda, processo, né? Claro. Mas já dá pra gente ter uma noção. Todo procedimento, toda cirurgia, ela tem seus riscos, obviamente, né? A medicina, ela não é apesar da cirurgia plástica ser considerada, né, uma especialidade de resultados, né, assim, mas ela pode ter, né, várias, vamos assim, muitas coisas podem acontecer. Eu falo que nem é 0 e nem é 100%. Todo profissional, eu acredito que seja responsável, né? Todo profissional, ele sempre vai querer bons resultados. Acho que nenhum profissional não vai querer bons resultados, né? Sim. Todo profissional cuidadoso, responsável e que preza pelas suas pacientes. Então, que podem ocorrer complicações? Podem. O importante é como você vai lidar com elas, né? E como que você vai, qual é a assistência que você vai dar. E você está falando uma coisa muito importante, a questão da assistência. Uma coisa que eu senti muito na clínica Jonas Lima foi isso. Assim, no pós-operatório, você tá com as fisioterapeutas, você passa, dá uma olhada nas pacientes. Achei isso incrível, porque a gente ouve na sociedade muitos relatos de médicos que não são bons no pós-operatório. E eu achei fantástico, assim, o jeito que você cuida das suas pacientes. Eu tô encantadíssima. Porque a gente conhece, assim, o Jonas das redes, o Jonas amigo. E, assim, você é um bom profissional, um excelente profissional. E você também é uma pessoa muito humana. Você cria um vínculo com as suas pacientes, assim, achei muito interessante. Eu acho assim, eu fui professor, né, de universidade, fui professor de faculdade, e uma coisa que eu levava, que não é só para minha especialidade, eu acho que é para qualquer especialidade médica. Isso que eu falava sempre aos meus alunos, e já falei isso até em outros lugares, e parece meio que demagogia, parece coisa bonita que a gente fala em podcast, sabe? Para aparecer naqueles cortes de Reels depois, sabe? Mas assim, eu trato as pessoas, eu trato meus pacientes como se eles fossem alguém da minha família, entendeu? Como se você fosse minha irmã, como se alguém fosse minha mãe, como se alguém fosse meus pais, meus primos. A mesma atenção que você gostaria. Então, assim, porque quando você faz isso, é muito difícil você errar, né? Pelo menos acho que se a gente gosta das pessoas da nossa família, né? Então eu tento tratar e tento fazer o meu julgamento dos casos, assim, do ponto de vista de diagnóstico e de tratamento dessa maneira. Então, imagina assim, quando tem uma paciente no meu consultório, quando ela vem para consulta, eu falo assim, eu faria isso na minha irmã? Eu indicaria esse procedimento para minha irmã? Então, para minha mãe, né, para meu irmão, sim. Então tudo bem, então eu faria. E a mesma forma pós-operatório. Então, acho que quando você faz isso,
é muito difícil você sair do caminho, entendeu? Então, claro que todo profissional quer ganhar dinheiro, né, Luana? Dinheiro é bom, dinheiro traz bem, né? A gente precisa. Mas eu acho que o mais importante... Mas, de verdade, ele é consequência, né? Se você faz um trabalho direitinho... E a questão do pós-operatório é assim, ó, operar é gostoso. Para quem é cirurgião, operar é uma delícia. O pós-operatório, ele é mais chato mesmo. Pós-operatório é chato. É chato para o paciente, é chato para o profissional. Ficar vendo a paciente sempre, tudo, mas é necessário. Eu sei que as minhas profissionais lá do consultório são pessoas de minha extrema confiança. Eu confio em todas elas, senão elas não estariam lá. Então eu confio. Eu brinco que elas são meus olhos, são minhas mãos e tudo. Mas o olho do dono, sabe o olho do dono? Porque uma cirurgia, ela não depende só... Claro. Do trabalho do centro cirúrgico, mas do pós-operatório também. Com certeza. Então, assim, mas a famosa frase do olho do dono, né? Nem que eu entre lá na sala, eu brinco assim, tem as salas das drenagens, né, do pós, assim, eu fico 2 minutinhos lá dentro. Eu dou uma olhadinha, às vezes, eu tô batendo um papo com você. Que é o suficiente. E você acha que eu não tô vendo nada, mas naquele papo que eu tô batendo com você para te distrair da mão da Weidla lá apertando você, eu tô dando uma olhada em tudo, tô olhando como que tá a qualidade da sua pele, como que tá o inchaço, como que tá, né, a cicatriz, como que tá a incisão cirúrgica e tudo. Então, essa olhada dos 2 minutinhos, para mim, é fundamental. E faz toda a diferença. Sentir na pele. Que é muito bom você saber que você pode contar com o profissional que você escolheu. Sim. E me conta o que as pessoas procuram mais hoje. Eu vejo que está aumentando muito os homens Sim. que estão procurando a estética mais do que antigamente. E vejo também que as mulheres antes queriam colocar silicone, parece que agora é redução de mama. O que mais está sendo procurado? É muito cíclico, né? Como a moda é cíclica, né? A moda vestuário, né? Ela é cíclica. Isso também ocorre no mundo da estética, né? A gente vai tendo... nós somos influenciáveis, né? Isso é básico, a gente vê as redes sociais, né? Então, isso também ocorre no mundo da estética, até por conta de lançamentos de novas tecnologias, né? E tudo. Então, uma coisa que mudou o perfil, eu já falei isso outras vezes também, eu venho de São Paulo, né? Eu sou do Paraná, mas fiz minha especialização em São Paulo e cheguei aqui no Tocantins. Existe uma mudança, um regionalismo estético, vamos dizer assim. Isso existe. São Paulo, as pessoas são muito preocupadas com o rosto, são muito preocupadas com a estética facial, até porque eu acho que elas andam muito vestidas, cobertas. Então, essa parte aqui chama muita atenção. Aqui as pessoas se preocupam muito com o corpo. Às vezes a pessoa entra no meu consultório e o rosto tá com sinais incríveis de envelhecimento, mas ela não está preocupada com o rosto, ela está preocupada com o corpo. E também tem a questão, assim, aqui era muito mais comum implantes mamários, por exemplo, de tamanhos muito maiores do que lá em São Paulo, por exemplo. Eu vejo que em São Paulo, por exemplo, as mulheres são extremamente magras. Elas querem ter um aspecto, um biotipo mais de mulher mais magra, enquanto aqui o biotipo é mais de mulheres mais... voluptuosas, vamos dizer assim, né? Formosa, quantos anos não escutava isso? Gente, eu tô envelhecendo, viu? E aí, mas isso tem mudado. Um dos aspectos que vem, assim, agora atuais é em relação a mamas menores, né? As mulheres têm percebido que talvez mamas muito grandes não seja, assim, tão interessante. Mastopexia, que chama? A redução da mama? Mastoplastia ou mastopexia. E também agora tem a questão do explante, né? Da retirada do implante mamário, né? Que tem sido uma temática muito frequente nos consultórios. Tem sido debatido muito isso nas redes sociais, né? Muitas mulheres têm trazido isso como um tema e isso tem chegado ao consultório. Ou por mudança, né, da cabeça das pacientes mesmo, que assim chega numa fase da vida e fala, não quero mais ter minha prótese, quero tirar isso e tudo, ou porque batem tanto na tecla que a paciente fala, tô com medo do meu implante, quero tirar meu implante e tal.
apesar de que não existe ainda nenhuma comprovação científica de que existe realmente, né, essa implicação do implante mamário de silicone, trazendo todas essas repercussões. E os homens estão buscando mais o quê? Homens, o padrão da cirurgia masculina é muito interessante porque são dois aspectos, né? Homem precisa se cuidar, né? É muito importante isso. Antes era uma obrigação das mulheres, né? É isso que eu acho importante falar, gente. Prestem atenção. É um pensamento extremamente machista esse, né? Assim, eu morro com isso no consultório, sabe? Eu estou com mulher praticamente 24 horas por dia, né? Então, no meu consultório, eu vejo mulheres e mulheres e mulheres querendo ficar bonitas e bonitas e bonitas. E muito disso muito desse pensamento vem de um pensamento, às vezes, machista, assim. Né? Porque eu quero ficar bonita para fulano. Eu tento bater na tecla que ela tem que ficar bonita para ela. Né? Para se olhar e se sentir bem. E bem. ela tem que se sentir bem. Porque muitas vezes o homem não se preocupa em querer estar bonito para a parceira. Né? Então, assim, eu sempre parei para pensar dessa maneira. Falo, por que as mulheres passam tanto tempo, e todas as mulheres, tanto tempo querendo ficar bonita e querendo ficar bonita? E cadê esses homens querendo também se arrumar para essas parceiras, certo? Então, mas isso acontece, isso está acontecendo. Os homens mudaram a chavinha. Né? Então, eles realmente estão se cuidando mais, eles realmente estão percebendo que eles também precisam estar assim, se cuidando, não só para parceiro, obviamente, mas para eles mesmos, né? Porque tinha-se esse pensamento de que aumentou o número de homens no consultório, mas que esses homens que vieram para o consultório eram homossexuais, né? Eram homens que, com uma orientação sexual que é diferente, vamos dizer assim, e por isso eles estavam procurando o consultório estético. Mas não é isso. Né? Então, também, obviamente, mas não é necessariamente isso. Então, hoje é geral, né? Hoje os homens, né, estão cuidando mais da aparência, com certeza, do que antes, né? E o que eles mais procuram? Lipoescultura? As cirurgias mais feitas pelo público masculino são lipoescultura, ginecomastia, né, que é o aumento da glândula mamária masculina. Que é a prótese? Não. Coloca prótese? Quando tem aumento mesmo de tecido mamário. Com o uso de esteroides mais... sim. né, tem sido ocorrido, né, alguns implantes hormonais, alguma utilização, isso tem se tornado cada vez mais frequente. Então, ou é pelo tecido mamário mesmo que aumentou, ou gordura. Então, ginecomastia, lipo, implante capilar, né, é uma das cirurgias mais procuradas hoje pelo público masculino, mas essa é uma área que hoje é quase uma especialização dentro da cirurgia plástica e não é feito só para cirurgiões plásticos, né, também. E nariz, pálpebra e orelha. Então, os homens estão se cuidando mais, estão super vaidosos. E vamos falar sobre lipoescultura. Bora. Antes de falar sobre as lipos, eu quero até falar sobre o caminho para chegar até a cirurgia plástica, que é um caminho muito extenso. Você faz uma faculdade de medicina... 6 anos de medicina. Hoje são mais 3 anos de cirurgia geral. Mais 3 anos de cirurgia geral e, posteriormente... mais 3 anos de plástica. Então, uma preparação muito intensa. Sim. E hoje, com a tecnologia, surgiram vários aparelhos e agora o boom do momento é o BodyTite e o Renuvium. Isso. Agora tem o Ergoplasma também. Esse aí para mim tá sendo novidade. O BodyTite e o Renuvium, eu acho que eles são bem parecidos, mas são marcas diferentes. É mais ou menos isso? Na verdade, são propostas diferentes para tratar basicamente a mesma coisa. Que todos hoje os aparelhos, eles estão indo no intuito de tratar um problema que nós, cirurgiões plásticos, temos ainda, que é a flacidez, né? Porque quando a gente faz uma lipo, por exemplo, faz uma lipoaspiração, a gente vai esvaziar aquela região e aquela pele vai sobrar, né? Na grande maioria das vezes. Essa pele vai sofrer uma retração, porque ela sofre uma retração cicatricial.
Mas às vezes essa cicatriz, essa retração, ela não vai ser total, suficiente para lidar com aquele tanto de gordura que a gente tirou. Então vai sobrar um pouquinho de pele. Ou a gente arranca essa pele, ou a gente tira essa pele. Mas toda vez que eu vou falar de tirar essa pele, eu vou falar em uma cicatriz. E aí a gente fazia o que com isso, né? Existiam procedimentos estéticos externos, né, de fazer por fora da pele, como a radiofrequência, que ajudava, mas não trazia resultados satisfatórios. Então vieram agora essas tecnologias. A cirurgia plástica ela entrou num mercado agora que já era o mercado da dermatologia. A dermatologia ama aparelho, né? Assim, um dermatologista sem aparelho, ele sofre no consultório, porque todo ano está saindo um aparelho diferente. Você vai num dermatologista esse ano é um aparelho, no ano seguinte é outro aparelho, no outro ano é outro aparelho. E agora é mais rápido, na velocidade 6 que em a 6 tecnologia meses. anda na velocidade eu acho que intensa. isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente acaba ficando refém disso. Certo? Então, e cirurgião gosta do quê? Cirurgião gosta de operar, né? Cirurgião, ele não é de ficar fazendo procedimentos, ele gosta de corte e costura, vamos falar assim no popular. Então, a gente ficar refém de aparelhos que são aparelhos caros, com consumíveis caros, é difícil. Então, a gente tem que saber dosar um pouco isso. Saber qual aparelho que realmente vale a pena associar à sua cirurgia, qual o aparelho que você acha que soma ou que não soma. Porque senão você vai ficar de 6 em 6 meses comprando aparelho diferente. E botando aquilo que você comprou, jogando fora. Só para falar a diferença dos dois, então, tanto o BodyTite quanto o Renuvion e agora o Argoplasma são aparelhos para tratamento de flacidez. Só que cada um tem uma tecnologia diferente. Por exemplo, o Renuvion, na verdade, ele é um jato de plasma. Então, ele ao término, por exemplo, de uma lipoaspiração, ele tem uma caneta, né, como se fosse um dispositivo, ele solta um jato de plasma, e esse plasma faz como se fosse uma leve queimadura para retrair essa pele. E o BodyTite, ele é uma radiofrequência interna. Então, ele tem um dispositivo, que é uma ponteira, que abraça a pele, e nesse abraçar a pele, entre os eletrodos, ele dissipa uma energia térmica, e nisso vai retraindo a pele e estimula a formação de colágeno. Então, cada um vai ter uma forma de ação, mas de uma forma geral, eles promovem a retração da pele. Entendi. E esse outro aparelho, também esse é parecido com o Renuvion, entendeu? Ele tá mais ele é mais, o mecanismo de ação dele é parecido com o Renuvion, mas ele age, vamos dizer assim, de uma forma mais segura. Eu vejo que o Brasil tem um conselho de ética dos médicos, certo, com relação a demonstrar, a fazer propaganda, antes e depois, mostrar né? Antes e depois de procedimentos. E na Colômbia não tem. Estados Unidos, outros países não tem. Eu vejo muito. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Porque assim, eu acho muito interessante, eu gosto muito de assistir o antes e o depois da cirurgia. Eu acho que o Brasil, a gente está indo agora, assim, eu participo de alguns fóruns e a gente tem até a regional aqui do Tocantins, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da qual eu faço parte. O Gustavo Salviano é o presidente da nossa regional aqui e ele tem trazido algumas informações para a gente. Acredito que a gente vai progredir nisso, certo? Nessa questão da publicidade médica. Eu tenho algumas ressalvas, assim, acho que até vão me bater no que eu vou falar, porque todo mundo é super a favor. Eu acho que tinha que liberar tudo, eu acho que a gente fica defasado em relação às outras profissões, por exemplo, né? Os dentistas podem mostrar antes e depois. O arquiteto pode, o engenheiro pode. E a gente não pode, vai lá para os Estados Unidos, o cara faz live dentro do centro cirúrgico, mostrando a cirurgia, e a gente não pode e tal. Assim, nós precisamos mudar, a gente precisa progredir. Mas eu tenho uma opinião um pouco assim, por quê? Vou te fazer algumas perguntas, e aí você vai me ajudar a raciocinar junto com isso. Quando a gente vai falar de antes e depois, por exemplo, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar se você fosse médica, por exemplo, se fosse cirurgiã plástica,
Cirurgião plástico tem casos maravilhosos, maravilhosos, tipo Luana Ribeiro, entendeu? Assim, que ficou maravilhoso, fantástico, lindo, perfeito. Deu tudo certo. Que deu tudo certo, tudo. E você também vai ter casos que não ficaram assim tão maravilhosos, tão perfeitos, e que são casos limítrofes mesmo. São casos que, aquele caso que não vai chamar tanta atenção assim. Você vai postar esse? Não, Que não ficou vai. Não, você só vai postar qual? O que foi o resultado maravilhoso. Isso tá certo? É. Não. E tem outra coisa também, né? Por exemplo, se o paciente vai aceitar Não, mas assim, se todos os pacientes ou não. aceitassem. Não, você No só, meu caso, eu não ia querer me mostrar. Não, mas óbvio que já tem esse viés, né? Você só vai postar o caso que ficou fantástico. Você não vai postar o caso que ficou mais ou menos. Você não vai postar aquele caso que é, às vezes, de uma senhora que era mais sobrepeso. E Em outros países você vê resultados fantásticos. Você só vai postar o seu caso top, o seu caso maravilhoso. Isso é um viés. Ponto, primeiro. Então, assim, só seria o correto se falasse assim, você tem que postar todos os seus casos. Você operou 3 pacientes, você tem que postar as 3. Você operou 2, você posta as 2. Então, primeira coisa. Segunda coisa, antes e depois. É uma roleta russa, então. Segunda coisa, antes e depois. Eu adoro tirar foto, né? Você vai entrar no meu Instagram, vai ter milhões de fotos minhas e tal, e tudo. Você também. Quando a gente tira uma foto, vamos ser realistas. A gente dá uma arrumadinha na luz, não dá? Dá. A gente, né, um negocinho ali, a gente passa um suavizar, não passa um suavizarzinho assim, né? Passa. Paris. Um Paris, né? Não faz. Tá. Quem diz que o cirurgião plástico não faz isso na foto da paciente dele? Quem te garante que hoje a tecnologia está muito avançada, né? Não é. Quem diz que ele não pega a foto do antes e dá uma enfeiada e a foto do depois e dá uma melhorada? Nossa, pegar o antes e dar uma enfeiada também é demais. Não, é quem diz. Você tem uma auditoria para isso? Não tem. Então, tem que assim, haver um conselho de ética, tem que haver o limite, assim, o mínimo. Tinha né? que ter, por exemplo, uma auditoria. Você tinha que pegar a sua foto, enviar para um lugar, porque tem como você saber se a foto foi mexida ou não, por um software. E aí a foto é auditada e ele fala, essa foto pode ser postada. Se tratando de Brasil. Certo. Essa é a segunda coisa. Complexo. Certo? E a terceira coisa é, quando você posta um resultado, antes e depois, você posta isso, você está mandando aqui para sua rede social uma certeza de resultado para sua paciente, que vai para o seu consultório. Ela fala, olha, eu vi no seu Instagram esse resultado aqui, eu quero igual. Em falar em querer resultado igual, eu vi ontem no Instagram um homem que queria ser... O Rick Martin. Te mandaram. Mirou no Rick Martin, não deu muito certo, né? Coitado. Ele fez muitos procedimentos estéticos. Mas são pessoas que têm uma alteração da imagem, né, corporal, né, uma dismorfofobia. Mas, assim, essa que é a questão da publicidade. Eu penso nesses aspectos. Então, assim, que a gente tem que progredir, acho que dá para achar um meio termo em relação a isso, mas se liberar tudo, vai virar uma publicidade e vai continuar sendo enganosa, entendeu? Vai continuar sendo enganosa, porque eu vou publicar só as fotos que eu quero, da forma como eu quero, e o cliente vai continuar sendo enganado, o paciente vai continuar sendo enganado. Então... É complicado, né? E assim, também não tem só o resultado, como falei anteriormente, da cirurgia em si. Sim. Mas tem o pós-cirúrgico. Sim. Inclusive, tem paciente que passa uns dias, toma um champanhe e tal. Que o pessoal me manda no meu direct, eu ouvi dizer que entendeu? tem paciente custoso. Isso tem sempre. Ou se não, vai pro lago, tem uns também que eu vi. Os pacientes, eles acham... Não, eu não fui pro lago. Não tô falando não foi de eu, você. essa não foi eu. Gente, é muito engraçado os pacientes. Eu acompanho todas as minhas pacientes pelo Instagram. Eu vou seguir falando, olha, fulana no lago, olha, Beltrano não sei aonde, foi no show de não sei quem, tá sem o sutiã pós-operatório.
A gente vai fazendo, né? Um CSI. Aí é só Deus na causa. Deus protege. Deus se protege. Deus quiser. E aumentou a procura. Eu vejo também que tem pacientes que vêm de outros estados, né? No seu consultório. Muito. Eu atendo muito paciente do Pará, do Maranhão e da Bahia. Atendo muito paciente. Que são estados que fazem divisa Até com o do nosso Mato Grosso, Tocantins. né? Atendo paciente de Vila Rica, Confresa, também atendo pacientes. E aumentou muito a demanda, porque eu vejo que parece que cada vez mais parece que as agendas dos cirurgiões e das clínicas de estética, como você citou, os dermatologistas, parece que estão mais cheias. Aqui eu falo que eu vim para o lugar certo. Graças a Deus, Deus me abençoou, me trouxe para o melhor lugar do país. Eu amo essa cidade, amo esse estado, me considero tocantinense de nascença. Raiz. Aqui existe um perfil muito voltado para a estética. Eu não sei se é por conta do lago, ou se é por conta do clima. As pessoas têm enraizado. Vamos transcender, vamos ultrapassar um pouco só das clínicas de estética. Quantas academias estão abrindo na nossa cidade e estão lotadas? Você não vê academias sem ninguém dentro. E abre uma em cada esquina. Como as pessoas expõem mais o corpo. Acho Sim. que por causa do clima, roupas mais leves. Sim. Elas se preocupam mais com essa parte de bem-estar, saúde, estética. Então, assim, existe uma preocupação maior que eu, por exemplo, não via lá em São Paulo. Então, assim, lá existe também. Mas aqui eu acho que é um pouco mais, tem uma amplitude maior. E também eu acho que as redes sociais trouxeram um pouco isso. Você tocou num assunto muito interessante. Trouxeram. A pressão das redes sociais. Sim, trouxeram isso. Essa coisa do eu quero ser igual a essa pessoa. E também da facilidade das pessoas dividirem as suas vidas com as outras pessoas e as suas experiências. Então a pessoa, você vê, né? Fala, nossa, fulana fez, você viu como foi e tal, eu também quero. Então isso daí eu acho que despertou nas pessoas até a questão de falar assim, olha, não é tão difícil. Olha, viu que fulana fez e foi legal? Olha, não é impossível. Olha, eu achava que era totalmente fora da minha realidade, não é. Então tornou isso mais acessível. Então acho que isso também é outro fator. E acaba que as redes também, elas cobram um padrão estético, você não acha? Demais. É porque a vida das redes, inclusive tem um assunto assim que é bem delicado, que as pessoas mostram uma vida muito feliz, muito alegre nas redes sociais, sempre bem... E agora, tudo maravilhoso, né? Agora está começando a entrar numa moda de aparecer descabelada ali nas redes, né? Que tá tudo muito perfeito. Então, isso acaba gerando uma pressão. E uma ansiedade, né? Porque a gente não Inclusive, é assim, né? Uma coisa assim, que enquanto eu estive na vida pública, como pessoa pública, a gente sempre tem uma preocupação. Eu vou fazer uma cirurgia plástica e vou me expor, vou fazer um procedimento estético e vou me expor. Geralmente as pessoas têm uma tendência a não se expor. Sim. E aí, quando eu fui fazer a cirurgia, eu falei, gente, eu quero mostrar, essa sou eu, Sim. essa é a minha vida, essa é a Luana, que o Tocantins conhece. Sim. Pura realidade e ponto final. Mas, assim, quando eu postei, eu recebi alguns comentários, ou por WhatsApp, ou por direct, que eu observei que teve gente que teve, assim... eu não vou mandar no Instagram porque eu acho que às vezes não é só ela que tem a senha, que vê. Então, assim, o pessoal me mandou no meu WhatsApp, você foi muito corajosa em mostrar, em se expor, em falar. Eu falei, gente, essa como é a se fosse vida. Algo, né? Eu falei, essa é a vida como ela é. Sim. Mas, assim, uma pessoa pública, ela não pode fazer um procedimento estético. O mundo pode. Um padre não pode, um pastor não pode fazer. Como se fosse algo errado, né? Como se fosse um pecado, um crime, assim, algo
muito... É porque mexe muito com a questão de você ser vaidoso, né? Parece que você querer cuidar de você mesmo é algo que transcende o correto, né? O necessário. Foi meio estranho, assim, eu acho que foi até mesmo por conta disso que eu fiz muita questão em te trazer aqui, porque assim, às vezes você mostrar a sua vida de verdade, às vezes você mostrar quem você é de verdade, às vezes dá meio que uma incomodada nas pessoas. Ah, como dá. Eu já vi gente que é da política falar, ai, você tá mais bonita. Ai, fiz dieta. Malhei, tô malhando. Tô malhando. Nossa, tô com um na personal academia. ótimo. Nunca nem passou na porta de uma academia. Mas eu conheço vários, assim. Mas é a realidade. Então, assim, às vezes as redes sociais dão uma pressão na gente. Sim, com certeza. Eu recebi, assim, olha, uma chuva de mensagens, assim. Eu falei, gente, eu sabia que ia ser, assim, polêmico. Eu abri, né? Assim. Mas eu não sabia que seria tanto. Mas é que Fiquei surpresa. É a questão do julgamento, né? Assim, as pessoas, elas adoram. E muitas pessoas, eu falo às vezes isso para as minhas pacientes, né? Às vezes falo até para não expor algumas vezes, com o intuito de que Da energia. a energia e as pessoas elas querem às vezes estar no seu lugar, né? E é isso mesmo, ó. O Dr. Jonas falou, olha, não quero que você poste, espera, o pós-cirúrgico foi uma recomendação. Inclusive, assim, gente, ele veio a convite mesmo, gentilmente aceitou. Ele não veio fazer propaganda aqui, eu quero deixar bem claro, porque eu senti a necessidade, porque as pessoas me mandaram tantas mensagens que eu falei, vai ser interessante. Sim. E Não, sem e é bom contar que falar. você é uma pessoa que é interessante na sociedade, como eu coloquei no início. Não apenas como um profissional do ramo da estética, mas que você da saúde, você cuida do bem-estar, que você faz reconstrução de fissura labial, né, que é lábio leporino, que é uma cirurgia que antigamente... Eu tenho um caso na minha família, um primo meu maravilhoso, que ele ia para Bauru fazer tratamento pequenininho. Hoje não. Hoje nós temos aqui no Tocantins. Sim. Então, assim, é um trabalho que vai muito além, Com certeza. né? E muito gratificante, né? Nossa, isso traz um... Você contribui com causas sociais. Eu vi aí esses dias nas suas redes você atuando fortemente para ajudar o Hospital de Amor, que é um trabalho fantástico, né? Então, assim, vai muito além da parte estética, que é a saúde também. Sim. Tem mulheres que têm que retirar a mama porque passaram por um câncer. Então, tem esses casos também, que é a recuperação do bem-estar e da autoestima, porque às vezes tem que retirar a mama e fica ali mutilada. E a gente faz muito caso de reconstrução de mama, inclusive. E eu vejo que você faz, porque tem a Rayane maravilhosa, que faz... As micropigmentações, as reconstruções de areola. De auréola, eu vejo ela postando. Então, assim, é um trabalho que ele não é apenas estético, né? Sim. Assim, 80%, 85% de um consultório de um cirurgião plástico vai ser quase que puramente estético. Mas vai ter outros casos, né, esses outros casos que num consultório privado, né, num consultório particular, que vai ter esses casos aí que são de reconstrução. Tem queimaduras, tem feridas complexas, né, tem traumas, aí tem as reconstruções como você falou, de cirurgias de cabeça e pescoço, tem as reconstruções de mama, tem os casos de reconstrução crâniofacial. Então tem uma gama também muito grande aí de cirurgias reparadoras, né, que trazem, além da questão estética, a questão funcional e de qualidade de vida para esses pacientes. E agora vamos falar Diga-me. sobre os casos daquelas pessoas que chegam perfeitas no consultório. E você fala, essa não precisa. E aí? Eu falo que não precisa.
Essas são as pacientes mais difíceis, né? Porque são as pacientes que elas já são muito bonitas, né? Já têm muito... E elas estão procurando o detalhe do detalhe do detalhe. E essas são as pacientes mais exigentes. Isso vira um vício? Não sei se é um vício, né? A busca da perfeição. Essas pacientes geralmente são pacientes que quase na totalidade delas, elas funcionam no modus comparativo. Elas se comparam muito. Isso é certeza. Quando aparece uma paciente dessa no consultório, você pode ter certeza que ela está se comparando a alguém. Ela está se comparando ou com uma atriz, ou com uma influencer, ou com uma blogueira, ou com uma amiga, então a grande maioria das vezes é que está acontecendo isso. E a pessoa ela precisa entender que ela é única. E tem muitos casos assim? Muitos. As pessoas elas não entendem que elas são únicas, né? A sua matéria-prima é diferente da matéria-prima dela, que é diferente da matéria-prima dela, que é diferente da matéria-prima dela. Então, a qualidade da sua pele é diferente, a sua musculatura é diferente, a sua gordura é diferente, tudo é diferente. Então, não adianta você chegar para mim com uma foto e falar, eu quero ficar assim. Isso não existe, isso é inviável. E a maioria dessas pessoas que tem essa questão de que já são belíssimas, já estão muito bem, elas estão se comparando, porque elas querem obter aquele resultado que elas nunca vão conseguir atingir. Então não adianta, você pode ser o melhor cirurgião plástico do universo, que você nunca vai conseguir transformar uma pessoa em outra. E aí você tem que tentar explicar para essas pessoas da melhor forma possível. Você também tem que entender o que está passando na cabeça dessa pessoa, né? Você também tem que ter essa noção, essa sensibilidade. Porque não adianta você também falar assim, minha filha, você está maravilhosa, você quer sair daqui? Não é assim, né? Porque essa pessoa também ela está tendo algum tipo de sofrimento, né? De alguma forma. Então, os padrões estéticos que são exigidos. Então você né? também tem que ter um pouco dessa sensibilidade e perceber o que está acontecendo, para conseguir mostrar para ela. E sempre digo isso também. Cirurgia plástica é uma especialidade médica como qualquer outra. Tem que ter diagnóstico para ter tratamento. Não existe tratamento sem diagnóstico. Entendeu? Então, eu não posso trabalhar com achismo. Eu acho que o meu nariz é assim. Eu acho que eu tenho uma gordurinha aqui. Eu acho que meu abdômen é desse jeito. Não. Então, assim, e cirurgia plástica ele é o casamento entre a vontade do paciente, o desejo do paciente e o conhecimento técnico do cirurgião. Então, tem que ter o diagnóstico para ter o tratamento e tem que ter esse casamento do desejo com o conhecimento. Se não tiver essas coisas, não adianta, não sai cirurgia, entendeu? E a questão das próteses. Parece que está aumentando o desejo também nas jovens, né? De começar mais novas a colocar. Existe uma idade mínima para fazer a cirurgia, por exemplo, de prótese, para fazer uma lipoescultura, para fazer uma rinoplastia? A nossa população ela está se tornando mais adulta precocemente, né? Vamos dizer assim, um adulto precoce, né? Assim, eles estão cada vez querendo ser mais adultos mais cedo, né? A gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Você brincou de boneca até que idade? Não sei. Mas, aos 15. Então, hoje com 15 anos... As meninas já não estão mais querendo brincar de boneca, né? Não mesmo. Então mudou a mentalidade, né, da nossa população. Eu acho que a Barbie deu envelhecida. isso... Agora as bonecas estão sendo muito virtuais. Então, e isso acompanhou também, né? Acompanha o desenvolvimento, né? Acompanha o comportamento. E então, com 16 anos aproximadamente, a gente já está autorizado a realizar um procedimento estético, né? Claro que como essa menina, né, vai ter uma menor idade, ela vai ter que ter autorização dos pais. Mas em relação à mama, a gente tem que levar em consideração o desenvolvimento mamário, porque no caso, para colocar um implante, ela não teve o desenvolvimento mamário, então por isso que ela está colocando o implante. Mas se, por exemplo, for uma cirurgia de redução mamária ou algo do tipo, se essa mama ainda estiver desenvolvendo e você operar, você vai ter que operar de novo. Porque se ela não parou de desenvolver, você operou no meio do caminho.
Então você operou e ela vai continuar desenvolvendo e aí você vai ter que operar de novo mais lá pra frente. E a cirurgia da orelha, por exemplo? A partir de 5 a 6 anos a gente já está autorizado a fazer. Porque com 6 anos aproximadamente, a orelha tem 85% do tamanho que ela vai ter quando adulto. Então você não vai atrapalhar o desenvolvimento dessa orelha. Pois é, diz que orelha e nariz cresce até quando a gente morrer, é verdade? Quando morrer não, mas Não, tô falando, até quando a gente estiver perto de morrer, depois que morreu, mas não. quando idoso, sim, é uma cartilagem que pode aumentar. Mas, igual eu falei, com 6 anos ela já tem um tamanho ideal, porque o grande problema de você fazer pequenininho é que você pode afetar o crescimento dessa orelha, né, mais pra frente. Mas, então, com 6 anos a gente já está autorizado a fazer, porque a gente não vai atrapalhar isso. Então depende muito do que a pessoa vai fazer, né? Mas é que eu falo assim, que com 6 anos você está operando os pais, né? Você não está operando a criança. Porque com 6 anos a criança não sabe direito o que está acontecendo. Apesar que hoje com uma criança de 6 anos ela já sabe. Meu filho com 6 anos, 6 para 7 anos, ele me pediu para operar a orelha dele. Ele me pediu. Eu nunca falei nada. Mas ele me pediu um dia. Então, eu já sabia que um dia eu ia ter que fazer a orelha do meu filho. Desde que nasceu, tadinho, eu já tinha olhado para ele e falei, oh meu Deus. Assim, se um dia ele quisesse também, obviamente, mas que ele tinha um diagnóstico que a gente chama de orelhas proeminentes, ele tinha, que é a orelha de abano. Né? Eu já ia falar orelha de abano. O nome bonito é orelhas proeminentes. O bullying é orelha de abano. E aí o nome científico é orelhas proeminentes. Aí eu falei, se um dia ele quiser, ele tem um diagnóstico. Mas a gente ficou aguardando. Com 6 anos, a criança... Por que eu falo que a gente opera o pai e não a criança? A criança tem que entender o processo que ela está passando. Porque é ela que vai ter que usar faixinha, ela que vai ficar com um cortezinho atrás, ela que vai ter que ir no médico, que vai ter que tirar o ponto. Se ela não está entendendo o que está acontecendo, aquilo vai se transformar num trauma para ela. É óbvio. Agora, quando ela quer, quando ela deseja... Não, ela vai no médico, ela deixa tirar o ponto, ela usa a faixinha, certo? Então, meu filho um dia chegou para mim e falou, pai, minha orelha é grande? Aí eu falei, não, filho, ela não é grande. Ela é um pouquinho aberta. Ela é aberta, né, pai? Eu falei, filho, ela é um pouquinho aberta. Pai, essa aqui é mais aberta do que essa, né? Eu falei, filho, é mais aberta. A gente tava tomando banho. Ele começou a percepção. A gente tava tomando banho. Ele vem pra cá, a gente tava tomando banho junto. A hora que a gente saiu do banho, paramos na frente do espelho pra se secar e ele me perguntou isso. Aí eu falei, você quer que o papai melhore pra você a orelha? Porque o papai tem como melhorar. Ele falou, eu quero. Eu falei, tem que fazer uma cirurgia. Aí ele falou, cirurgia eu não quero. Eu falei, então tá bom, filho. O dia que você quiser, o papai faz pra você. E morreu o assunto aí. Passou 6 meses, de novo, estávamos tomando banho, saímos do banho secar, ele falou, pai, eu quero que você faça a cirurgia. Eu falei, por quê, filho? Na escola, alguém tá falando alguma coisa da sua orelha? Ele falou, não. Algum amiguinho falou alguma coisa pra você? Não, papai, é eu que quero. Eu falei, tá bom. Ele começou a se observar. Ele não reclamou nada. Nada. Não reclamou de dor nenhum dia. Um dia só, a única coisa que ele reclamou foi de usar a faixa. O primeiro dia, depois nunca reclamou. Só pra gente encerrar, quanto tempo usa essa faixa? um mês no primeiro, um mês direto e no segundo mês pra dormir. Pra uma criança é muito, né? Mas nunca reclamou. Porque ele queria muito, né? Era o desejo. Infelizmente, nosso tempo tá acabando. Passa, a gente nem percebe, né? E eu falo tão pouco. E eu também falo pouco. A pessoa nem interrompe a outra quando tá falando, bobagem. A gente nem é Faustão, né? Tipo isso. Mas vamos encerrar esse programa assim, com dor no coração, porque ainda tínhamos muito a falar, mas não vai faltar oportunidade para vir novamente. Desligar as câmeras aqui, a gente continua. Vocês não vão ficar sabendo. Então, para dar um abraço aí nos nossos telespectadores, internautas, todo mundo, quem estiver nos assistindo, faça suas considerações. Primeiro, queria agradecer o convite novamente. Amei. E dizer assim que cirurgia plástica muitas pessoas olham com esse olhar, né? Às vezes até um pouco de preconceito.
E eu queria retomar isso de dizer que a gente tem que entender a saúde como uma saúde global e entender qual é o sofrimento de cada um e o quanto que a cirurgia plástica pode sim melhorar a vida das pessoas e não necessariamente encarar isso como algo que é totalmente assim, é algo desnecessário, é algo que é além do que eu não preciso disso para viver. Não olhe essas pessoas que fazem isso com esse olhar um pouco de preconceito. Entendo que as pessoas estão passando para se submeter a um procedimento como esse. Cada um sabe a dor e a delícia de Com viver. certeza. E é fantástico poder ficar bela, Sim. poder ter um resultado que você deseja. Isso é sensacional. Eu defendo que qualquer ser humano, mulher, homem, não importa, tem que estar se sentindo bem. Com certeza. Essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Beijo Tchau. grande.